Deixa eu comunicar a vocês outra coisa que eu acabei esquecendo no início. Isso vai ficar gravado também, registrado. É o seguinte, turma. A gente está acabando o ano e alguns conteúdos vão ficar um pouco deficitários, infelizmente. E, para tanto, é sobre funções inorgânicas. Então, se vocês pegarem o livro lá, tem uma parte sobre funções inorgânicas que eles falam sobre ácido, base, óxido, sais. E eu fiquei pensando essa noite, acordei pensando o que eu poderia fazer para diminuir esse problema. E aí é o seguinte, turma, eu vou gravar 4 vídeos, o mínimo possível, não vai passar de 5 minutos cada vídeo. Um vídeo sobre ácido, um vídeo sobre base, um vídeo sobre óxidos e um vídeo sobre sais. E vou disponibilizar como atividade assíncrona. Tá? Vou disponibilizar como atividade assíncrona esses 4 vídeos, para vocês terem ideia do que é essas funções inorgânicas, ou melhor, do que são essas funções inorgânicas. Porque vocês vão começar o ano que vem, no segundo ano, e a professora vai falar sobre ácido, sobre base, sobre sais, e é importantíssimo que vocês tenham isso em mente, pelo menos olhar a fórmula química e saber, não, trata-se de um ácido, trata-se de uma base, trata-se de um sal, o mínimo possível para vocês saberem isso. Determinar, identificar e a nomenclatura, o básico da nomenclatura. Vai ser uma nota contada também como atividade assíncrona, tá? Toda atividade assíncrona vale nota, vale nota. Então não percam as oportunidades das atividades assíncronas, ainda mais quando é assistir a um vídeo, tá? Então vai ser 4 vídeos de 5 minutos, cada, no máximo 5 minutos. Não quero que passe desse tempo, para vocês terem essa informação aí para os próximos anos. Beleza? Vamos voltar aqui. Eu estava falando com vocês sobre cálculo estequiométrico. Comentei para vocês o que é o cálculo estequiométrico. Vou repetir rapidamente aqui, ó. Consiste em determinar uma proporção, tá? Essa proporção seria o quê? Proporção em massa, proporção em volume, proporção em número de mols, quantidade de matéria, proporção em número de moléculas de uma determinada reação química. Então isso aqui é importantíssimo. Vamos trabalhar. Para tanto, eu tenho que mostrar para vocês o que significa e qual a distinção entre massa atômica e massa molecular. Quando eu falar em massa atômica ou massa molecular, elas terão a mesma unidade. Massa atômica é a massa de um átomo expressa em unidade de massa. Indica quantas vezes a massa de um determinado átomo é maior que 1/12 do carbono 12. Faltou uma partezinha aqui, ó. Então eu vou colocar agora 1/12 do carbono. Ah, tá ali, ó, do carbono 12. Deixa eu tirar ali. Tá aqui, ó. 1/12 do carbono de massa 12. Tá? Isso aqui é uma definição. Ah, professor, é importante essa definição? Não, não é importante. O que vocês devem saber é o que significa na prática. Já vou mostrar para vocês o que significa na prática essa massa atômica. Tudo bem? O que significa a massa molecular, Eros? É a massa da molécula de uma determinada substância expressa também em unidade de massa. Indica quantas vezes a massa da molécula dessa substância é maior que a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Por que eles repetem aqui, ó? A massa maior é maior que a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Eles pegaram como referência o carbono 12 para levar em consideração que 1/12 do carbono 12 seria uma unidade de massa. Ou seja, se eu tenho uma unidade de massa, quer dizer que é 1 vezes 1/12 do carbono 12. Tá? E o que seria a massa molecular? A massa molecular de uma substância é numericamente igual à soma das massas atômicas de todos os átomos da molécula dessa substância. Bom, aonde que eu tiro essa informação, meros? Essa informação sai da tabela periódica. Se vocês pegarem a tabela periódica, existem alguns valores.
Um dos valores na tabela periódica, dentro dos quadradinhos, a gente já aprendeu. Qual é? É o número atômico. Então, vocês têm na tabela periódica, em cima dos símbolos, geralmente vem em cima dos símbolos, vem um número inteiro. Aquele número inteiro significa o quê? O número atômico. É um número atômico. Agora, tá? Então, vem um número embaixo. Esse número vem com vírgula, inclusive. Esse número com vírgula é a massa atômica representada em unidade de massa atômica. Ok? Quando eu quero saber, por exemplo, qual é a massa atômica do hidrogênio, você vai olhar na tabela periódica e vai observar que a massa atômica do hidrogênio é 1,008 unidade de massa. Qual é a massa atômica do carbono? É 12,011 unidade de massa atômica. E assim por diante. Professor, eu gostaria de saber por que é com vírgula. Bom, vamos pegar o carbono como exemplo. Nós aprendemos anteriormente, lá no início do ano, nós aprendemos isótopos, certo? O que seriam isótopos? Isótopos são átomos que possuem número atômicos idênticos, iguais, porém número de nêutrons diferentes. Isso é isótopos. O carbono tem 3 isótopos. Tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Quando eu somo essas três massas atômicas, 12, 13 e 14, e eu multiplico pela abundância, ou seja, estou fazendo uma média ponderada, eu terei esse valor 12,011. Tá? Então, massa atômica. Aonde que eu tiro a informação de massa atômica? Tabela periódica. Qual é o número? É sempre um número embaixo do símbolo do elemento. Por exemplo, carbono. Qual que é a massa atômica do carbono? 12,011. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Qual seria a massa molecular da água? Olha, eu vou colocar aqui, ó. Olhem na tela. Qual é a massa molecular da molécula de água? Aí você vai na tabela periódica e vai ver o seguinte, ó, que o hidrogênio é 1. Então, você pode aproximar para o número inteiro. Pode. O hidrogênio é 1. Tem quantos átomos de hidrogênio na molécula de água? 2. Então, vai multiplicar por 2. 1 vezes 2 é 2. Olhando na tabela periódica, nós temos o átomo de oxigênio. Qual é a massa atômica do oxigênio? Está ali na tabela periódica. 15,9999. 15,9999 é 16. Então, nós vamos colocar aqui 16. Somando esses dois valores, 16 mais 2, eu tenho o quê? Eu tenho a massa molecular da molécula de água. Molecular. Vamos colocar aqui. É 18U, unidade de massa. Se eu colocar qualquer outra fórmula química, você vai ter que fazer esse mesmo raciocínio. Você vai ter que somar a massa atômica de cada elemento utilizando a tabela periódica para saber a massa molecular. Tá? É exatamente o que está no slide aqui, essa explicação. Vamos para frente. Existe tem um outro termo chamado massa molar. Qual a diferença entre massa molar e massa molecular? Em valores, em números, é o mesmo valor. Vou repetir. Massa molecular e massa molar, em valor, é igual. Por exemplo, qual que é a massa molecular da água? A gente acabou de calcular. É 18U. Qual é a massa molar da água? É 18. 18 o quê? O que vai mudar é isso aqui, ó, gente. Massa molar é uma grandeza por mol. Ou seja, massa molar é a massa de 1 mol de uma determinada substância, o que significa que é igual à massa molecular, mas é dada em gramas por mol, ou seja, a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. O que quer dizer isso, gente? Se eu tiver 1 mol, vocês lembram o que é 1 mol? É uma porção, uma quantidade muito grande. De quê? De moléculas de água. Então, 1 mol de uma quantidade muito grande de água pesa quanto? 18 gramas. Para que isso é interessante, professor? Porque você pode pegar uma balança e medir 18 gramas. Se você medir 18 gramas na balança, você tem quantos mol de água? 1 mol.
que representa quantas moléculas, Zeros? Representa uma quantidade muito grande. Quanto é? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, que são as entidades elementares da química, coisas da química. Tá? Então, continuando aqui, ó, outro ponto interessante é que, como 1 mol de qualquer substância possui 6,02 vezes 10 na 23 átomos, podemos simplesmente dividir a massa molar da substância pela constante de Avogadro, é chamada de constante de Avogadro, esse 6,02 vezes 10 na 23, para descobrir a massa em gramas de um átomo de qualquer elemento químico. Vamos a um exemplo aqui embaixo, ó. Vamos com calma. Eu pego lá na tabela periódica eu observo que a massa atômica do hélio é igual a 4U. Logo, a massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Ó, vejam, valores iguais, o que muda é a unidade. Massa molar, 4 gramas por mol. Então, assim temos o seguinte, olhando essa informação aqui, ó, o que significa esse 4 gramas por mol, turma? Significa que em 1 mol de hélio possui 4 gramas. E eu sei que em 1 mol de qualquer substância tem quanto? 6,02 vezes 10 na 23. O que se trata o hélio? O hélio é átomo, então 6,02 vezes 10 na 23. Sabendo disso, turma, você pode fazer uma proporção, uma regra de 3 simples. Vejam, ele quer saber qual é a massa de um átomo. Você consegue medir a massa de um átomo? Não, não existe aparato tecnológico para medir uma massa de um átomo. Mas eu consigo medir 1 mol de átomo. Eu sei que 1 mol de átomo tem 4 gramas. E eu sei que em 4 gramas de 1 mol de átomos tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Fazendo essa regra de 3 aqui, ó, aqui embaixo, ó, 4 gramas tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Quanto que vale, qual é a massa de um átomo? M. Aí você vai vai multiplicar em x aqui, como vocês já sabem. Você vai ter essa divisão aqui, 4 dividido por 6,02 vezes, né, na 23. Nós temos aqui que a massa de um átomo de hélio é de 6,6 vezes 10 na menos 24. É um número grande ou pequeno? Coloquem aí no chat, esse número, 6,6 vezes 10 na menos 24, é grande ou pequeno? E é pequeno ou é muito pequeno? É muito, 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 muito pequeno. É minúsculo. Você não consegue ver essa quantidade, que é um átomo de hélio. Olha só, o que eu quero de vocês? Agora, para nós finalizar com chave de ouro. Um exemplo, ó. A hidrazina N2H4 é o peróxido de hidrogênio e o peróxido de hidrogênio, H2O2, são utilizados como propelentes de foguetes. Eles reagem de acordo com a equação. Vejam, está aqui a equação, observem que a equação não está balanceada, e aí ele pergunta, ó, quando forem consumidos 3,5 moles de peróxido de hidrogênio, a massa em gramas de ácido nítrico formada será de... Veja o que ele está pedindo, olha que confusão, Eros. Ele quer saber, quando forem consumidos 3,5 mol de peróxido de hidrogênio. Esse aqui é o peróxido. Ó. Quando 3,5 mols de peróxido de hidrogênio forem consumidos, a massa em gramas de ácido nítrico, ele quer saber isso aqui, ó, massa em gramas de ácido nítrico vai ser quanto? Certinho? É isso que ele quer saber. Bom, eu tenho que fazer o que primeiro, turma? Eu tenho que fazer o balanceamento. E para fazer o balanceamento sobre o método de tentativa, vai ser trabalhoso. Eu já vou deixar aqui os números, e aí quem quiser tentar depois, aí tenta. Tá? Eu vou colocar aqui os valores para facilitar a nossa vida, porque senão não vai dar certo. Eu sei que aqui é 7. O N2H4, deixa eu localizar, é 1. O HNO3 é 2. Aí depois vocês tentam fazer.
E a molécula de água ali é 8. Tá? Então, tem os coeficientes estequiométricos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer num problema desse é ver o balanceamento da equação química. Está balanceada? Sim ou não? Certo. Próxima etapa. Nós vamos ter que fazer o seguinte. Ó. Ele está tratando de quem? Ó? Do peróxido de hidrogênio e do HNO3. Esqueçam os outros, então. Esqueça esse cara aqui e esqueça a água. Eles estão falando apenas do peróxido e do ácido nítrico. Então, vou colocar aqui embaixo. Ó. 7H2O2 formando 2HNO3. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero montar uma regra de 3 com essas duas fórmulas. Tá? O que eu estou vendo aqui, ó, gente? O que significa esse 7? Existem 7 moléculas de peróxido de hidrogênio formando 2 moléculas de ácido nítrico. Que também pode ser o seguinte, ó, 7 mols, olha só que interessante, 7 mols de peróxido de hidrogênio está formando quantos mols de ácido nítrico? 2 mols. Ó, coloquei aqui embaixo. Esse número aqui é esse aqui. Esse 7 é esse 7. Tá? Então, estou fazendo essa relação. Essa relação é diretamente do coeficiente estequiométrico. 7 moléculas é igual a 7 mols. Tá? Eu consigo determinar 7 mols? Eu consigo, porque já é uma quantidade bem grande. Bom, olha o que ele mostrou aqui, 3,5 mols. Se 3,5 mols, aliás, se 7 mols forma 2 mols, 3,5 mols de peróxido de hidrogênio vai formar quanto aqui, turma? Como que eu resolvo essa regra de 3? Essa regra de 3 zeros, ela é resolvida multiplicando em x aqui, né? Então, eu tenho 7x igual 3,5 vezes 2 é quanto? É 7, né? X igual a 1. 1 mol. Beleza. Então, quer dizer, Eros, que aqui eu tenho 1 mol de ácido nítrico. Esse é o X. Quer dizer que, quando reage 3,5 mols de peróxido de hidrogênio, forma quanto de ácido nítrico em mol? 1 mol. Mas ele está pedindo em massa, turma. Como que eu determino essa massa? Aí você vai ter que utilizar o quê? A massa molar. Onde é que eu encontro a massa molar do HNO3? Na tabela periódica. Olhando a tabela periódica, a gente vai montar um esquema aqui, ó. Nós temos um hidrogênio, certo? Nós temos um átomo de nitrogênio e nós temos 3 átomos de oxigênio. Vamos para a tabela periódica. Já vou tirar as dúvidas aí. Como que eu descobri que é 3,5? Está no problema, está no enunciado aqui, ó. 3,5 foi o enunciado que forneceu essa informação, ó. Está aqui, certinho? Olhando a tabela periódica, a massa molar do hidrogênio é 1. 1 grama por mol. 1 grama por mol. Olhando a tabela periódica, o nitrogênio é 14. 14 gramas por mol. Olhando na tabela periódica, eu sei que um átomo de oxigênio equivale a 16. Eu tenho 3. 3 vezes 16 é quanto? 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48 gramas, aqui no caso. Somando esses valores, turma. Deixa eu tirar, peraí, só um pouquinho. Deixa eu tirar essa informação aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí. Somando esses valores, turma, 1 mais 14. Então, 14 mais 1 dá 15. 48 mais 15 dá quanto? 5 com 8, 3. Vai 1. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. 63 gramas por mol. Turma, tá terminando. Tá terminando. Olha só. Pensem comigo. Olha aqui. O que significa esse 63 gramas por mol? Leiam isso e repitam na mente de vocês. 63 gramas por mol. 63 gramas por mol. 63 gramas por mol. Significa que 1 mol de HNO3
de HNO3 tem quanto? 63 gramas. E aqui, meus queridos, ó, quantos mols ele encontrou aqui na equação, no cálculo anterior? 1 mol. Logo, qual que é a massa encontrada de ácido nítrico a partir de 3,5 mols de peróxido de hidrogênio? Então, a massa de ácido nítrico formada nessa reação é de 63 gramas. E você consegue pesar 63 gramas, turma. Olá, pessoal. Vou deixar aqui uma dica sobre o método de balanceamento, que é o método chamado método algébrico. Consiste em utilizar incógnitas. Incógnitas são letras. No caso, vou utilizar aqui letra na frente das fórmulas, que são os coeficientes, né? A, B, C e D. E aí nós vamos montar equações matemáticas de acordo com essas incógnitas. Nós temos aqui 4 incógnitas. Então, a primeira equação vai ser referente ao átomo de hidrogênio. Vejam, na fórmula do H2O2 eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, esse 2 vai multiplicar com A. Então, é 2A. Mais. No N2H4 tem 4 átomos de hidrogênio. Então, vai multiplicar com B. 4B. Igual. Esse igual refere-se que eu estou indo lá para o lado do produto. Hidrogênio, hein? Estamos aqui no hidrogênio, só tem um hidrogênio, um C. E na molécula de água, H2O, tem 2 hidrogênios, então é 2D. Próxima equaçãozinha matemática vai ser referente a outro átomo. Depois do hidrogênio aqui, seguindo, é o oxigênio. O oxigênio aqui na molécula H2O2 tem 2, então é 2A. A segunda fórmula N2H4 não tem oxigênio, então esquece, não vai ter essa incógnita B. Estou passando lá para o outro lado da reação, lá dos produtos, então vou colocar um igual. Aqui tem oxigênio, 3 átomos de oxigênio, então é 3C. E por último, H2O. H2O só tem um átomo de oxigênio, então vai ser mais um D. Terceira equaçãozinha vai ser referente ao nitrogênio. Então, já fizemos hidrogênio, oxigênio, agora nitrogênio. A primeira fórmula aqui não tem nitrogênio, então esquece. A segunda fórmula é N2H4, tem 2 átomos de nitrogênio, então é 2B. Seguindo para o outro lado da reação, lá dos produtos, eu tenho um átomo de nitrogênio aqui no HNO3, então é 1C. Pronto. Determinei as 3 equaçõezinhas químicas aí dos possíveis átomos. Vejam, se você continuar indo da esquerda para a direita, vai começar a repetir. Ó, hidrogênio a gente já fez, hidrogênio a gente já fez, nitrogênio a gente já fez, então se repete. Não. Eu vou escolher uma incógnita. A incógnita que eu vou escolher aqui é C. Aliás, vou escolher B. Eu vou atribuir um valor qualquer aqui. Suponho que B seja igual a 1. Levando em consideração que os coeficientes estequiométricos sejam os menores números inteiros, pode ser que B seja igual a 1. Tá? Então, B é igual a 1. Então, esse valor eu escolhi. Tá? Eu que dei esse valor. Poderia ser 10? Poderia ser 10. Se eu colocar um valor muito diferente, pode ser que você tenha que dividir ou multiplicar os coeficientes estequiométricos ao final. Então, sempre atribua a uma das incógnitas o valor de 1. Então, eu vou substituir aqui. Agora, nós vamos para a etapa de substituição. Eu sei que B é igual a 1, então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 1 igual a C. Quer dizer o quê? Que substituindo aqui, ó, 2 vezes 1, C é igual a 2. Então, eu já tenho o valor de C, já tenho o valor de B. Agora, eu preciso achar o valor de A e D. Para eu achar o valor de A e D, eu vou pegar a segunda equação. Na segunda equação, eu tenho 2A, e vou substituir os valores que eu já tenho. 2A igual a 3C. Quanto que é C? É 2. 3 vezes 2, mais 1D. Logo, nós teremos 2A igual a 6 mais D. Deixa aqui, depois a gente resolve isso aqui.
A outra equação que eu vou pegar agora vai ser a primeira, para o hidrogênio, a primeira equaçãozinha lá. Ó. Então, daqui vai ter que chegar a nossa solução. Tem o valor de A? Não tem, então vai ser 2A mais 4B. Eu tenho valor de B? Tenho, é 1, então é 4 vezes 1 igual. Tem valor de C? Tenho, igual a 2, é 1 vezes 2, mais 2D. Resolvendo aqui, nós temos 2A, 4 vezes 1, 4. Vou passar esse 2 diminuindo, 4 menos 2 é 2. Então, 2A mais 2 igual a 2D. Eu tenho aqui, ó, 2, 2 e 2. Eu vou dividir tudo por 1. Por 2, desculpa. Vou dividir tudo por 2. Eu tenho aqui 2, 2 e 2. Vou dividir tudo por 2. Vai ser A mais 1 igual a D. Ok? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que D é igual a A mais 1. Se D é igual a A mais 1, eu vou substituir esse A mais 1 aqui no D. Substituindo 2A igual a 6, mais A mais 1. Certo? Vejam, 2A, o 1A está do outro lado da igualdade, com sinal de mais, vai passar para o outro lado diminuindo, então já vou fazer isso, vai ser A igual a 7. Então, tem o valor de A também, A igual a 7. E aí, substituindo, por fim, substituindo aqui nessa equação, eu sei que A é igual a 7, então D vai ser igual a 7 mais 1. Logo, D igual a 8. Então, tem o valor dos coeficientes estequiométricos, que são, se eu colocar aqui, ó, A vai ser igual a 7, A igual a 7, B igual a 1, C igual a 2 e D igual a 8. Esse é o método algébrico de balanceamento de equações químicas.